noite, começando a live aqui de hoje. A que semana passada nós não tivemos. A live de hoje vai ser especial. Sempre é especial, né? Mas hoje vai ser ótima, viu? Pessoal, só aguardando mais um pouquinho. Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho para o pessoal entrar, nós vamos aqui falar sobre o nosso convidado de hoje. Dr. Thiago Aires. Dr. Thiago Aires é advogado, eleitoralista, com muita experiência, professor de direito eleitoral, mestre em direito, tem atuação em direito político e eleitoral, né, na Bahia, e mestre em direito público pela Universidade Federal da Bahia. Professor de direito eleitoral do CERS e Múltipla, né, do cursinho jurídico. Vamos ver se ele, daqui a pouquinho ele deve estar entrando aqui. Pessoal, bacana também que, o Dr. Thiago Aires foi coordenador jurídico da campanha do Presidente da República. Então, imagina a responsabilidade, imagina a experiência jurídica que o convidado de hoje tem. Nosso tema de hoje é extremamente atual, né? Os efeitos do adiamento das eleições. O adiamento já é uma questão posta, né? Já está definido que vai adiar, só não há uma definição ainda quanto à data do adiamento, a data da eleição. Isso ainda vai ser discutido pelo Congresso. Então nós vamos falar dos efeitos desse adiamento. Isso porque, nessa semana, o TSE se reuniu, o presidente do TSE e o vice-presidente se reuniu com o presidente do Congresso, presidente do Senado e da Câmara, aliás, né, para discutir o adiamento, e foi feito isso. E eles se cercaram de diversos profissionais de saúde, profissionais sanitários, médicos, para definir o adiamento aqui. Já está começando perguntas, né? Pessoal, podem fazer perguntas, porque nós vamos selecionar algumas delas para a produção da Megasoft, vai selecionar algumas delas para a gente responder, tá bom? Enquanto isso, divulgação aqui da Megasoft. Tem um grupo de WhatsApp da Megasoft, pessoal. Oi? Convidar o doutor. Nós já vamos convidar o Dr. Thiago Aires, ele já está aqui. Já está online, já vamos convidar ele para entrar. Boa noite, pessoal de Republicanos de Lusiânia. Meus amigos lá de Lusiânia. Enquanto eles conectam, vamos divulgar aqui o seguinte, Quem quiser participar do grupo da Megasoft, basta passar o WhatsApp no privado, no direct aqui do privado da Megasoft, que eles vão incluir vocês. E é um canal para mandar perguntas para as próximas lives também. Bom, doutor Thiago, boa noite, tudo bom? Deixa eu ver o meu áudio aqui, não estou te ouvindo. Não, tá no máximo. Doutor, você me escuta? Opa, caiu. Então, vamos chamar de novo o doutor Thiago. Deve estar se conectando já. Então, relembrando, pessoal, tem um grupo de WhatsApp. É de WhatsApp, produção? Então, é tão chique falar produção, não é? Tem um grupo de WhatsApp, quem tiver interesse, clica lá, manda um direct com o seu WhatsApp para a Megasoft, que aí você pode fazer perguntas para essa live e para a próxima. Então, é uma maneira de interagir melhor, fica até mais fácil. O doutor Thiago já está se conectando aqui com a gente, daqui a pouquinho ele está no ar também. Abraço, doutor Vicente Lopes, abraço, doutor Murilo Chaves, audiência qualificada aqui hoje. Hoje não, todo dia, sempre tem audiência qualificada aqui. Vamos ver se o nosso convidado chega. Relembrando aqui para quem está chegando agora, o currículo do nosso convidado de hoje, Dr. Thiago Aires, advogado na Bahia e em Brasília, com atuação em Direito Político e Eleitoral, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Eleitoral do CERS e Múltipla, e foi coordenador nacional da campanha do Presidente da República, coordenador jurídico da campanha do Presidente da República. Então, é uma experiência, é um privilégio a gente ter uma experiência dessa aqui, um convidado tão importante, tão experiente quanto a gente. E aí, doutor? Não, ele comentou, mas não conseguiu entrar. Aí, solicitação dele, adicionar. Agora vai. Aí.
Olá, doutor, boa noite, tudo bom? Olá, Leon, tudo bem? Alegria grande Tranquilo. estar aqui com você, com os amigos, todos aí do estado de Goiás. Satisfação muito grande de poder participar aqui dessa live com a Mega Soft, sem dúvida alguma, é um motivo de muita alegria para mim, poder bater um papo sobre temas tão relevantes e sobre um momento tão sensível como é esse pelo qual todos nós estamos passando. É verdade. Momento sensível, mas muito importante porque a democracia não pode parar e a gente tem que fazer eleição, né? E aí o Exatamente. TSE já sinalizou que tem que ter eleição mesmo, não pode deixar para ano que vem, não pode unificar com a eleição geral, né? Como é que o senhor está enxergando essa situação, doutor? Eu tenho enxergado da seguinte maneira, e vou lhe dizer em uma frase o que eu sinto de tudo isso. Essas eleições de 2020 não serão uma festa democrática, serão uma missão democrática. Porque o momento que nós estamos vivendo, ele jamais se apresentou na história, é desafiador para todos, e é claro que não há alternativas simples para um desafio tão complexo como esse. Então, toda a comunidade jurídica, a comunidade científica, todos estão reunidos para tentar conciliar dois grandes valores. O primeiro deles, sem dúvida alguma, a vida humana. E o outro, tão importante também, é a da democracia, que é uma das mais elevadas expressões das nossas opções humanas. Então, é possível se conciliar, por isso é que há todo esse esforço no sentido de se identificar qual o melhor momento para se realizar a eleição. Existe alguma possibilidade de se manter a eleição sem colocar em um risco exagerado, sem incrementar por demais o risco das vidas humanas? É possível ou não? Então, é diante dessa pergunta que toda a classe e a comunidade especializada tem se debruçado. E a gente percebe o esforço do Tribunal Superior Eleitoral em se preparar para esse momento, né? E entregar para o Congresso as melhores opções, né? Bom, nós estamos preparados para fazer, mas passa pelo Congresso o crivo político, o crivo de conveniência, o crivo popular disso, né? O problema não é só fazer a eleição, o problema é que vai ter campanha, a população vai correr um risco ou não, maior ou menor, dependendo da data que for colocada, né? Sim, Essa decisão final é do Congresso, né? é a decisão do Congresso Nacional. Na verdade, há uma série de discussões desde o início, desde que se ventilou. A própria ideia de adiamento, lá atrás, gerou muito desconforto. Veja que no próprio meio dos especialistas, dos advogados, das advogadas, dos operadores do direito, de um modo geral, que atuam nessa área, houve alguma dificuldade em se iniciar, se admitir sequer a hipótese. Eu me recordo que, de alguns grupos que eu participo, a gente extraiu alguma dessas situações. E eu fui, talvez, um dos primeiros a levantar essa hipótese. Não que eu defendesse, como não defendo que adiamento deve ocorrer. A ideia é que a eleição ela se mantenha, que os prazos do calendário sejam observados. Agora, não se pode, numa postura séria e também responsável, fechar os olhos para a realidade. A partir do momento em que então o ministro da Saúde ele afirmou claramente que haveria uma real possibilidade do sistema colapsar, é evidente que aquilo ali chamou a atenção dos operadores do direito, dos atores mais importantes do sistema de justiça eleitoral, e diante daquilo, a classe começou a se manifestar. E eu chamei a atenção para a necessidade de que nós deveríamos começar a pensar, antecipar cenários, porque não se faz ciência apenas com ponto final. Aliás, não se faz com ponto final, se faz ciência com interrogação. Então, a nossa contribuição, ela vem muito dessas perguntas, dessas hipóteses levantadas, porque a partir do momento em que os atores políticos eles decidam adiar a eleição, é óbvio que a gente não pode ser surpreendido com um chamamento. E aí, vamos ouvir os especialistas, se nós não estivermos devidamente preparados. Então, comecemos
as avaliações, os estudos, as análises com antecedência, fazendo, portanto, um juízo de antevisão, para que, uma vez chamada a classe especializada para dizer sobre o assunto, para se manifestar, diga com segurança, diga com responsabilidade, de modo a estruturar a opção política. Hoje, eu entendo que aquela minha preocupação, ela realmente tinha razão de ser, e em um determinado momento eu comecei, sim, a expressamente defender a necessidade do adiamento. E assim tem sido feito. Tudo indica que haverá um adiamento pelas conversas aí que a imprensa tem veiculado, dos líderes e também do próprio Tribunal Superior Eleitoral, com os especialistas, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que o primeiro turno será dia 15 de novembro, o segundo turno dia 29, podendo ir aí, digamos, até para o dia 6 de dezembro. O segundo turno está mais indefinido do que o primeiro, né? O primeiro turno é bem provável que se feche para dia 15 de novembro, né? É, sem dúvida. Bem provável. É mais provável. É bem mais provável. A ideia, pelo que a gente consegue capturar dessas discussões todas entre os especialistas, e a gente trata aí tudo, principalmente das pessoas da área da saúde, os sanitaristas, os infectologistas, enfim, no sentido de que a escolha dessa janela seria aí do dia 15 de novembro até 6 de dezembro, digamos assim, seria exatamente no sentido de se realizar a eleição em um gap, em um intervalo entre o final de o que seria uma primeira onda da performance do vírus e um possível início de uma segunda onda. Não é que a gente não quer acreditar que aconteça, mas não dá para se pensar as opções políticas sensíveis apenas com crença. É importante se antecipar e considerar também o cenário pior. Então, seria uma medida a ser adotada nesse intervalo, porque assim a eleição seria realizada antes de uma segunda onda. Ademais, outras iniciativas também, que já foram, inclusive, indicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, seriam implementadas, do ponto de vista prático, para se minimizar o risco de contaminação. Doutor, e o que o senhor acredita que vão ser os principais efeitos ou as consequências desse adiamento? Olha, na verdade, o adiamento da eleição, ele termina por reforçar uma tendência, no meu modo de ver as coisas. Eu estava até vendo, Leon, uma reportagem há pouco, uma manifestação de uma determinada entidade, ela se posicionando sobre não adiamento, sobre a suspensão das eleições. E usando como justificativa, dentre alguns argumentos igualmente frágeis, o de que o povo não teria sequer condições de conhecer as propostas, de entender o que pensam os candidatos. Olha, eu penso que até para se falar bobagem tem que se ter um mínimo de sofisticação, né? Um mínimo de coerência até. E não é isso. Nesse argumento não se encontra a verdade. Porque, deixa eu lhe falar, olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou expondo as minhas ideias para você. E não me diga que essa possibilidade de ouvir as minhas ideias, que não são lá nenhum tipo de grande ideia, é apenas um privilégio seu, que tem uma condição financeira, que tem uma posição social, que tem acesso à internet. A gente sabe que hoje realmente há uma ramificação muito grande. Então, hoje, há um compartilhamento muito significativo de conteúdos pela rede social. Inclusive, isso foi um dos grandes temas que foram considerados na compreensão do resultado da última eleição para presidente da República. Veja que o próprio valor, o próprio poder, a influência dos veículos tradicionais de imprensa, esse próprio poder foi revisitado, foi questionado. Até que ponto realmente isso tem legitimidade, né? De certa forma, né, da mídia tradicional, um pouquinho questionada. Isso eu não vou nem
por esse caminho. Isso aí eu deixo a critério de cada um. Mas, do ponto de vista, eu só faço uma análise jurídica aqui. Eu quero dizer assim que, do ponto de vista de alcance dos veículos de comunicação, é claro que hoje a gente tem muita certeza de que as redes sociais, de que a internet é o grande poder. Então, essa discussão toda, essa ideia de se dizer, mas eu não vou encontrar porque você não conhece a realidade, saia do gabinete, como eu li, ministro, desembargador, promotor, procurador, saiam do gabinete climatizado e vão ao encontro das pessoas nas ruas. Isso é conversa que não pega. Eu sou advogado, eu advogo tanto lá no interior, comendo a galinhazinha a molho pardo, quando eu vou fazer as audiências no interior, passo pelos tribunais regionais eleitorais para fazer as sustentações e também advogo no Tribunal Superior Eleitoral e outros tribunais superiores. Então, eu conheço a realidade. O candidato lá do município não vai me engabelar. Eu conheço a realidade. Então, assim, é claro que sempre existe muito forte essa tradição do corpo a corpo. Como se dizia, se ganha eleição é com a sola de sapato. Mas não é assim. Não é assim hoje. Mudou muito. Então, se eu faço aqui um discurso, agora não, porque nós já estamos aí, nem filiação eu tenho, e nem pretendo ter. Mas, de repente, você tem um bate-papo aqui, de repente, vamos imaginar que você fosse uma figura política conhecida, e numa discussão nossa eu lhe dou uma resposta que o pessoal vai dizer assim, olha, que resposta maravilhosa, o cara se posicionou, e aí isso viraliza. Daqui a pouco você se torna uma celebridade, você se torna uma pessoa com alto alcance. Não é assim que acontece? Como você vê com artistas aí que são absolutamente desconhecidos e se tornam potência até mundial, como tem no Brasil. Então, esse é um território de muita liberdade. E é um território que deve ser utilizado, eu sempre digo, não se preocupem, pré-candidatos, tanto com a campanha. Campanha que eu falo do ponto de vista formal, quando você tem lá depois do registro, a partir do dia 16. Porque a campanha, do ponto de vista informal, digamos assim, prático, já está acontecendo há muito tempo. A pré-campanha são 210 dias contra 45 dias. Então, a hora de usar rede social, de se manifestar, de se posicionar, de apresentar sua visão de mundo, seu projeto, é agora. Só não vai pedir voto. E tem que ter cuidado, muito cuidado com os gastos na pré-campanha. Não exagerar. Não exagerar. E não abusar também. Porque, por exemplo, tem gente, não sei se você sabe, mas tem gente que está fazendo live pré-candidato e colocando na live cantores. Nossa, então, eu não você vi não isso pode aí, fazer showmício, você não pode fazer showmício, é proibido na campanha, mas tem gente fazendo esse tipo de manifestação, que não deixa de ser um showmício, né? Ajustado aos novos tempos, um showmício virtual, exatamente. Então tem que se ter muito cuidado. Essa coisa toda, vou fazer esses adesivos. Isso não tem mais tanta importância, desde que você não peça voto, desde que seja algo muito sutil. E a quantidade. Quer dizer, na pré-campanha você avalia muito mais os comportamentos sob a perspectiva econômica, porque você não tem ainda condições de apresentar contas. Não existe prestação de contas de pré-campanha. Então, como é que você vai demonstrar isso? Olha o que aconteceu agora com a senadora Juíza Selma. E foi cassada exatamente por isso também, por conta desses gastos que teriam sido abusivos. Então, é importante ter muito cuidado. Agora, me atendo à sua pergunta. É uma nova realidade, como alguns têm chamado de novo normal. O artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, fala muito da normalidade das eleições. A esse novo normal, que eu nunca fui muito simpático com essa expressão, eu chamo de a normalidade possível. A normalidade nossa de cada dia. A normalidade que temos para hoje. E ainda tem gente que diz assim, mas nós vamos relativizar alguns institutos, vamos alterar regras. O artigo 16, espera aí. Eu sou uma pessoa que me considero muito, muito solicitadora de respeito à Constituição e à sua força normativa. Sem dúvida alguma. Eu prezo por isso. Sou advogado, busco a garantia
das nossas opções constitucionais, observância fiel. Agora, nós não estamos diante de um desabamento. A gente não está diante de uma inundação. Nós estamos diante de uma pandemia que nunca foi vivida antes. Então, foi um evento que pegou a todos de surpresa. Então, os esforços que têm que ser feitos, seja de artigo 16, não interessa, a Constituição, toda a nossa infraestrutura normativa, todo o Estado brasileiro, o nosso contrato social, tudo isso só tem sentido quando eles identificam o seu alvo principal, a razão de ser, o centro gravitacional de toda manifestação jurídica. Quem é? O cidadão. Cidadão, o povo. Então, vai se fazer o quê? Não vai se fazer alteração, porque o artigo 16 não admite para aplicação imediata nas eleições. E vai se fazer o quê? Vai se ignorar esse fato relevantíssimo. Deve-se fazer isso com muito respeito, com absoluto critério, com a participação máxima dos atores, das instituições, para que não haja qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de desvio. Como também acontece no plano das administrações, né, da gestão municipal. É o que eu tenho dito sempre. Também resumo com a frase. Para os prefeitos, para os gestores. A pandemia passa, a responsabilidade fica. Eu fiz uma live com o vice-procurador-geral da República, que eu vou salvar, infelizmente eu tive que editar, porque foi antes desse dispositivo que o Instagram agora liberou, que já salva imediatamente, em que eu dizia isso a ele. Olha, Humberto, é muito difícil essa situação, porque se cobra postura dos gestores, que eles ajam para minimizar os danos da contaminação, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, alguns membros do Ministério Público abusam e inviabilizam a administração. Praticamente querem a chave da administração pública. Então, eu disse a ele, isso está gravado, eu vou disponibilizar. Eu disse a ele, da mesma forma que eu penso que o respeito à moralidade é algo relevantíssimo, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, e deve se observar, tem força normativa, eu digo também é inadmissível, eu diria até que é inconstitucional, uma inconstitucionalidade circunstancial para entrar na moda aí, a frouxidão do gestor. Concordo com o senhor. Nós não podemos, nesse momento, ter gestor frouxo. Agora, é difícil ele internalizar isso com um cenário de eventuais abusos de controle. Então, a gente vive um momento de cooperação, de solidariedade institucional. Essa coisa do gestor procurar o Ministério Público. Quero fazer isso aqui para atender a população. Posso fazer? Será que a gente pode se alinhar aqui? O senhor pode me orientar? Ah, não sou seu consultor. Não é a postura. Não é assim. Aí faça aí, que se der errado, eu vou recebe uma reprimenda do órgão de controle, né? Essas recomendações que, na prática, para Poder Legislativo, para Poder Executivo municipais, muitas vezes tem uma força tremenda, uma força muito grande, constrange. Então, tem que se ter muito cuidado mesmo. Doutor, eu inclusive digo que pode ser até um pouco forte, mas eu acho que a postura de alguns promotores, de alguns órgãos de controle, alguns tribunais de contas, vão provocar um acovardamento dos gestores que podem gerar perda de vidas, porque torna o gestor tão temeroso, tão medroso de fazer, de agir, de administrar, que é o dever dele, que ele prefere se abster, se omitir. E essa omissão é muito perigosa. Então, eu acho que essas fiscalizações são importantes, mas talvez devessem ser mais responsáveis e vendo a situação, a realidade, não uma situação formal, arquetípica, de que deveria ser assim. Né? Teve sobrepreço em respirador. Eu sei que é polêmico isso demais, foge um pouco ao nosso tema, mas não tem respirador em promoção no mundo hoje. Como é que você vai seguir uma tabela de 6 meses atrás, por exemplo? Né? Então, acho que eu concordo muito com o senhor nessa questão mesmo. Né? Tem que haver o controle. É claro que esse seu argumento ele é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. No meu entender, eu acho que cabe sim, não só cabe, como é dever do Ministério Público apurar qualquer situação em que ele identifique motivos para duvidar da probidade das operações dos negócios públicos. Agora, ele também não pode, de maneira alguma, presumir que todo ato administrativo está eivado por uma maledicência. Esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema, porque do conforto de um gabinete é muito fácil você fazer juízo sobre as opções
sempre dramáticas que o gestor tem que fazer em um cenário de escassez de recursos, um cenário de muita sensibilidade, vulnerabilidade por parte dos cidadãos. Então, é importante que, no mínimo, se ouça, se tenha uma mente aberta para acolher, eventualmente, o olhar do outro, principalmente quando o outro é responsável por tantos outros olhares. No caso, me refiro aos gestores públicos. Verdade, sem dúvida. E outra coisa que eu queria lhe falar, Leon, dentro do tema e desdobrando a sua pergunta, é com relação a toda essa polêmica aí dos prazos. É algo muito sensível. Eu estava até conversando com uns colegas e vi até um comentário do querido amigo Delmiro Campos, em um grupo do qual nós fazemos parte. Temos uma live com ele marcada, não sei se é para a semana que vem, com o Dr. Delmiro, viu? Ele é ótimo, um amigo querido. Foi desembargador lá do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, colega advogado, grande amigo. E ele falava, agora que a gente vai garantir de novo mais umas 100 lives, pelo menos, com essa temática aí do adiamento. Porque a gente ficou passando aí, digamos que praticamente não sei quanto tempo, só tratando do adiamento das eleições. Agora com essa temática, desculpe, da desincompatibilização, essa temática dos prazos, aí sim tem pano para manga. Então, já dando a minha pequena contribuição, eu gosto de sempre demonstrar uma posição, não no sentido de que eu queira com isso dizer que é o caminho certo, mas que eu acho que é necessário você ter um pouquinho de coragem para startar, digamos assim, para iniciar um processo de reflexão. Então, o que é que eu acho? E o cenário difícil como é hoje, ele nos permite achar mesmo. Né? Isso gera uma conveniência intelectual, digamos assim. Nos dá uma liberdade. Dá uma liberdade. Né? Não tenho certeza de nada, muito menos nesse cenário. Nós temos aí as situações com relação a prazo de filiação partidária, domicílio eleitoral. Temos também a desincompatibilização, um monte de gente aí, por exemplo, secretários que queriam se candidatar, então já se desincompatibilizaram lá atrás, 4 de junho. E agora com essa mudança para 15 de novembro, ganhariam mais aí quase um mês e meio. Acho que iria para 15 de julho essa possibilidade de desincompatibilização e também para outros cargos, que são inúmeros, né? Não tem como a gente verificar todos. E temos também alguns prazos muito interessantes, eu tenho ouvido pouca gente falar, que é da própria inelegibilidade. Da inelegibilidade, né? Pessoas que estão sob o efeito da inelegibilidade ainda, ela não cessou, e que se houver essa extensão, se houver esse adiamento das eleições, em tese, a pessoa cria a expectativa de resgatar o seu status, né? De elegível. Vamos lá. Com relação a esses prazos aí de filiação partidária, domicílio eleitoral, eu entendo que, do ponto de vista teórico, é algo muito mais difícil, é bem sensível. Nós estamos a tratar aí de requisitos constitucionais, são requisitos positivos, que devem ser cumpridos. Não há nada que obste, não há nenhum empecilho para que a pessoa desejosa de figurar no processo eleitoral, na condição de candidato, adote as providências para se filiar, para fazer parte de uma agremiação, portanto, para preencher essa condição de elegibilidade condicional, ou para obter também a prova, demonstrar a prova do seu domicílio eleitoral. Não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, eu não vejo nada que justifique, sincero e honestamente, eu não consigo enxergar nada que justifique uma alteração na exigência desses prazos, que é diferente do que acontece, por exemplo, com as inelegibilidades. As inelegibilidades. Porque aí você tem uma situação em que está-se diante de um requisito negativo, quer dizer, de uma causa que obstaculariza o próprio exercício da capacidade eleitoral passiva. Essa é a grande questão. Mas como se configurou essa causa? Pela prática de algum ilícito eleitoral. Certo? Acontece que a lógica aí, você está diante de uma situação, de um ambiente, digamos assim, de reflexão,
relativa à restrição de direitos. Então, qual é a máxima? Qual é a lógica nesse campo? A máxima é de que você deve potencializar os direitos políticos. Então, se você tem uma causa de inelegibilidade que venceria, cessaria o prazo em uma determinada data, e a eleição ela é adiada, isso, evidentemente, configurará uma vantagem para você, no sentido de que contribuirá para o resgate da sua elegibilidade, é evidente que isso deve ser pensado, deve ser interpretado em seu benefício. Porque a elegibilidade, ela deve ser potencializada. Esse é o meu entendimento. Inclusive, eu já atuei em algumas causas. Tem um caso muito interessante da Bahia, no município de Camambu, em que eu atuei, em que a então prefeita ela foi condenada por um ato praticado, por abuso de poder econômico, e em 2016 a sua inelegibilidade ela cessaria por uma questão, a diferença de 3 dias, por causa da data da eleição. Então, por 3 dias, ela não conseguiria o registro. E nós defendemos, eu fiz a sustentação oral no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e tivemos êxito no TRE da Bahia. E essa decisão foi reformada no Tribunal Superior Eleitoral. E eu dizia exatamente isso. Quer dizer, você não pode matematizar o raciocínio jurídico. Não pode matematizar. Mas existe, a lógica jurídica não é uma lógica matemática. Qual é a razão de se estabelecer essa inelegibilidade? Qual é a razão de se fixar esses prazos? É só você ir no artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outras causas de inelegibilidade com seus prazos de cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade no exercício do mandato, olha aí, a moralidade no exercício do mandato, considerada a vida pregressa, bem como para combater, preservar a normalidade e a legitimidade das eleições contra o abuso de poder econômico e poder político. Veja, os meios de comunicação. Veja que a ênfase aí com relação à razão, uma das razões de ser da lei complementar prevê outras causas de inelegibilidade, exatamente a de se preservar a normalidade das eleições, evitando qualquer tipo de violação, qualquer tipo de ofensa à moralidade no exercício do mandato. Ora, se uma pessoa que tem a sua inelegibilidade pronta para acessar em 2 dias, 3 dias, e isso não acontece exatamente por conta desse exíguo tempo, mas que logo em seguida, passados esses 2, 3 dias, naquele momento ela estava inelegível, mas no próprio momento da diplomação dessa pessoa, ela já não mais estará inelegível, estará elegível. Na posse, estará elegível. Então, qual é a ameaça para a moralidade no exercício do mandato? Se no exercício do mandato, quando ela for investida, quando ela assumir o cargo eletivo, ela já estará com a elegibilidade resgatada. Tá, e já cumpriu o prazo que ou seja, já a preocupação constitucional ela se esvai, porque a ideia é se evitar a imoralidade no exercício do mandato. E o que vai dar o toque de aferição dessa imoralidade é a vida pregressa. Mas ela não está mais com inelegibilidade, digamos assim. Ela não está mais tocada por essa marca, por essa nódoa da inelegibilidade. Compreendeu? Perfeitamente. Então, é bem delicado. Com relação à desincompatibilização, entendo, como fiz no primeiro, também nesse raciocínio, entendo pela maximização, pela potencialização. Veja, primeiro que a diferença é muito pequena, de um mês e meio. E é um fato que ocorreu superveniente, jamais, diria até imprevisível. Completamente imprevisível. Completamente imprevisível. E aí eu vejo todos nós fazendo um esforço danado para manter a eleição, não é isso?
TSE não está fazendo, Supremo não está fazendo, Congresso está fazendo, todos os especialistas não estão dizendo, vamos fazer um esforço para manter as eleições. Então, se todos nós estamos fazendo um esforço tão grande para manter as eleições, eu pergunto, onde está a lógica em se querer que se reduza a participação nos pleitos? Se você quer tanto a eleição, por que você não quer tanto uma eleição potencializada? Por que você não quer tanto uma eleição com o máximo de participação da cidadania? É muito melhor para a democracia você ter mais candidatos, mais participantes, mais atores políticos, né? Sim, lógico, né? Na minha compreensão. Então, assim, essa é a primeira reflexão que eu faço. Eu realmente não encontrei nada sobre isso, não li nada sobre isso. Então, construir esse raciocínio, até para submeter aqui a provocação. Devo ter alguns colegas aqui. E aí, a partir daí, a gente vai discorrendo um pouco sobre isso, a gente vai visitando as categorias e vamos avançando quando necessário e recuar também, quando é o mais conveniente, né? Doutor, até para a gente conseguir incluir alguns ouvintes nossos, alguns espectadores nossos aqui, explica para nós rapidamente como que é o processo da PEC, né? Que tem que ser feita uma PEC, tem muita gente que acha que isso é a decisão do TSE, então muita gente que não é do meio jurídico, nós temos muito pré-candidato aqui que nos escuta, que nos vê. Sim. Como que funciona essa questão juridicamente, né, legislativamente, da alteração da data? Como deverá funcionar? Na verdade, o Congresso Nacional é quem pode tratar sobre essa matéria, a emenda à Constituição Federal, e isso se dará por meio de manifestações da Câmara e do Senado. Duas sessões em cada uma delas, em que deverá haver a colheita de 3/5 dos votos. É uma votação qualificada. Então, é um tema sensível, é um tema que tem mobilizado, por isso que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem se encontrado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e, claro, todos com os médicos, os sanitaristas, enfim, os especialistas da área, para que, de posse dessas informações, esses dados da realidade, os quais a gente não pode escapar, possam orientar a tomada da decisão. Inclusive, eu estava refletindo há alguns minutos, eu li uma matéria, na verdade isso já rolou há um tempo, mas eu me peguei relendo isso, que é uma iniciativa do próprio senador Marcelo Castro, no sentido de que ele meio que entrega ao Tribunal Superior Eleitoral o poder de decidir a data da eleição, de decidir como vai ser a eleição, enfim. Eu acredito que isso aí não tem nem como ser, não vai ser apreciado, mas, assim, a temeridade de uma medida como essa, né? A classe política, ela reclama tanto da judicialização da política e está entregando de bandeja para o tribunal as opções políticas. E do ativismo judicial, e quando ela pode decidir, e deve, ela pode decidir, né? Mas ela quer delegar ao judiciário, né? Então, entendeu? Quer dizer, não existe uma casa mais legitimada para tratar desse tema do que o Congresso Nacional. Então, surpreende uma ideia dessa. Realmente é algo que me gera preocupações. Até a Miriam está perguntando aqui justamente sobre esse assunto, se essas eventuais mudanças deverão ser exatamente para esse ano, né? Somente em decorrência da pandemia. Não é uma coisa que vai se perpetuar para as demais eleições, né? Sim. É algo que eu acredito que realmente... 15 de novembro, inclusive, pelo que eu andei lendo, era uma data em que comumente se realizavam as eleições em tempos não tão democráticos ou não democráticos. No dia 15 de novembro, que é a proclamação da República, sempre se realizava, antes da Constituição de 88, se realizava as eleições dessa data. Mas eu acredito que seja algo que deva ter esse toque aí da transitoriedade. Uma disposição transitória na Constituição, Sim. né? Sim. E, senhor, eu tenho visto alguns colegas opinando também de que seria interessante um alargamento do prazo da campanha, já que a gente vai adiar a data do pleito,
que não fique se esperando para começar a campanha de fato. E a própria campanha está penalizada pela pandemia, está mais restrita, né? Você acredita que isso pode ser feito? Por exemplo, deixa as datas como estão, tanto de convenção como de início da campanha ali no dia 16 de agosto, e deixa essa campanha mais longa um pouco? Eu acredito que a tendência é manter esses prazos todos. Né? Eu acredito. Entendeu? Eu já ouvi coisa mais simples, linha. Vai ser uma campanha, na verdade, é o que eu estou dizendo. A campanha já começou, nós estamos na pré-campanha aí, que é a coisa maravilhosa. Você tem mais liberdade, você não tem contas a prestar, claro. Isso não significa um cheque em branco, não é um escudo para abusar, mas é uma oportunidade à frente dos que desejam exercer cargos eletivos nessa eleição muito boa. Muito boa. Eu acho, inclusive, perder tempo com todas essas discussões, meu amigo, do ponto de vista pragmático, já é um dano muito grande para a campanha. Começa a se manifestar, começa a se posicionar sobre os temas de interesse. Uma eleição municipal, ela é extremamente pragmática. De todas elas, a eleição mais pragmática que existe é de vereador. Não existe mais próxima do que... Mais próximo é outra coisa. O vereador ele tem que dizer, meu bairro é esse aqui, eu trabalho por esse bairro aqui, eu tenho projetos para esse aqui, porque é assim que a comunidade ela demanda. Não adianta você, com aquele discurso, claro, você tem um compromisso com todo o município, mas você tem que voltar suas iniciativas para, digamos, intervenções mais próximas da sua comunidade, porque a eleição municipal ela funciona desse jeito. E quem está me ouvindo, que é vereador, ou que pretende, ou que está muito próximo de quem exerça tal cargo, sabe que é assim que funciona. Nós tivemos até uma pergunta, já discutimos isso em outras lives, por isso que eu vou fazer um comentário breve e o senhor me ajuda. Se haveria a possibilidade da junção das duas eleições, né? Não há essa possibilidade do meio jurídico, a gente já está rechaçado isso, mas também porque, como você mencionou agora, a temática e a forma de fazer campanha e eleição, para a eleição geral e para a eleição municipal, são completamente diferentes, né? Então, uma ofuscaria, provavelmente a eleição geral ofuscaria a eleição municipal, os temas são muito diferentes, temas de interesse local ali do bairro, com temas de interesse nacional, seria uma salada, né? Não é interessante para a democracia. Não é interessante por essas razões que você apresentou, né? Na verdade... Falei de uma forma meio popular, meio leiga aqui. Mas o Schopenhauer já afirmou que não há nada de sério e verdadeiro na vida que não possa ser dito de maneira simples. Quando a pessoa começa a falar muito bonito, florear, é porque ela está escondendo algo que ela não quer trazer à tona, né? Então, eu prefiro as pessoas de linguagem mais direta. Então, para também lhe prestigiar, ser bem direto, o que existe aí é uma grande hipocrisia. É um argumento casuístico daqueles que desejam se manter no poder sem voto. Quando nós elegemos uma pessoa, nós não elegemos para que ela exerça um cargo eletivo por 4 anos e 1 mês, por 4 anos e 2 meses, por 5 anos, por 6 anos, por 8 anos. Nós elegemos e esperamos que a nossa confiança seja devidamente atendida. A confiança eleitoral. Nós nutrimos a expectativa de que a pessoa respeitasse aquilo. Então, é um estelionato. Ninguém pode, de maneira alguma, se apossar. Eu ouvi até alguém falando hoje, vamos dar de presente mais X anos. Não, nós não vamos dar de presente. Se fosse dar de presente, estava bom. Porque presente você anui, você dá de bom grado. O problema é quando tomam a força. Você não anuiu com aquilo, você não consentiu. Então, isso viola a ideia da periodicidade. É claro que pode haver alteração? Pode. Pelas vias normais, sem casuísmo. Essa temática, inclusive, foi visitada na última reforma e foi rejeitada. Essa questão de prorrogação, de unificação de eleições. E quanto à unificação de eleições, primeiro que nós somos uma democracia ainda. Eu não digo nem que a nossa democracia, mas o eleitor, ele ainda é muito imaturo. Então, você imagine você entregar ao eleitor essa missão de ter uma única eleição, refletir sobre temas nacionais
temas regionais e temas municipais. Não só refletir sobre essas temáticas todas, variadas e múltiplas, e entre si diferentes, mas também ter que votar em vários candidatos. Nós sabemos que nós temos um corpo de eleitores, muitos eleitores, que muitas vezes têm dificuldades por diversas razões, quanto à percepção, quanto à prática de atos os mais triviais da vida. Quem dirá ter um encontro daquele com uma urna eletrônica e ter que escolher diversos candidatos em uma só assentada. Então, isso é realmente um ponto também que me desperta preocupação. Bastante complicado, né? E assim, veja como são as coisas. O sujeito ele se mantém aí no cargo e ainda argumentando que vai ser mais barato. Vamos unificar, vamos prorrogar esses mandatos. Ora, isso aí, meu amigo, é flertar com digamos assim, um comportamento muito autoritário. Um oportunismo bastante inconveniente, né, de se aproveitar de uma situação extraordinária para ter uma vantagem indevida de tempo de mandato ali, para o qual ele não foi eleito, né? Então, quem tem a possibilidade de se reeleger, que realmente faça de novo a sua campanha, ganhe mais 4, conquiste mais 4 anos. Quem já tem 2 mandatos, dê espaço aos demais, né? Acho que realmente não é por aí, não é nesse grito que vai se conquistar esse período a mais, né? Exato. Nós temos quanto tempo? Nós temos um tempinho ainda, né? Temos 6 minutos aqui, pelo menos. Uhum. Deixa eu ver aqui. Temos perguntas do grupo? Aqui. Vamos ver se o senhor Antônio, o senhor me permite fazer uma pequena consulta, vamos ver. O senhor Antônio, pré-candidato a vereador em Anápolis, tem um programa de rádio. Como fica para deixar a rádio? Como fica o prazo para deixar de apresentar o programa? Qual cuidado devo ter? Na prática, essa preocupação que os pré-candidatos estão tendo. São perguntas lá do grupo da Mega. Ele é apresentador, ele vai ter que observar normalmente o prazo. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, Leon. Seria dia 30 de junho. Dia 30 de junho, né? Que seria. Eu partido do pressuposto o seguinte, e isso é importante ser dito. Nós acabamos de afirmar aqui que a nossa posição é essa, é de se ampliar ao máximo, de se potencializar, de uma justiça eleitoral que prestigia ao máximo a cidadania, os direitos políticos, mas isso é o que nós pensamos. A tendência da justiça é manter tudo como antes no quartel de Abrantes, como a gente diz na Bahia. Então, eu não arriscaria. Minha orientação é, enquanto não houver uma posição da justiça eleitoral, quanto ao calendário, enfim, porque aí cabe a ela, se houver alteração, e vai haver essa alteração da data, ela vai fazer os ajustes. Aí já é papel regulamentar dela. Certo? Mas, enquanto isso, meu amigo, minha orientação é siga o script. Siga o que está posto, né? Senão siga o script. O risco é muito grande, né? É muito grande. Perdão. E outro aspecto também que é importante diz respeito aí às convenções partidárias, né? Que também vão ser virtualizadas. E que é uma tendência também. Eu tenho dito sempre, Leon, que isso tudo que nós temos vivido, isso vale para todas as áreas de manifestação humana, funciona como uma espécie de um portal. E nós estamos entrando nesse portal, já entramos nesse portal, de uma forma, e quando dele sairmos, nós não vamos sair da mesma forma que nele entramos. Então, já houve uma série de alterações. Isso aqui que eu estou fazendo com você, minha noiva está fazendo, trabalhando na área dela, os empresários fazem, nós estamos fazendo aqui, o sistema de justiça fazemos audiências, fazemos sustentações orais, consulta com psicólogo, consultas com médicos, enfim, essa é uma realidade. Então, a mesma coisa com relação ao processo eleitoral, que é só, embora seja muito relevante, mas é um aspecto das manifestações humanas. É um dos aspectos da complexa rede jurídica, digamos assim. Então, em vez de evitar, você não vence um problema evitando. Você tem que enfrentá-lo. Agora,
tem que enfrentar com responsabilidade, com criatividade, com inovação e sem medo. Porque tem gente que, diante do novo, simplesmente se engessa, fica imobilizado. E, meu amigo, o novo vai acontecer, as transformações vão seguir, independentemente da sua anuência ou não. Cabe a você se ajustar, porque vive melhor e tem mais sucesso quem melhor se adapta. Essa é a realidade. Entendeu? Eu até costumo brincar que... Desculpa, acho que eu interrompi o senhor. Acho que o senhor tinha Então, pode terminado. falar. Não. Eu acho que, diante de tantas mudanças, tanto legais, normativas, quanto contextuais agora, a gente vai passar por uma espécie de darwinismo político. Quem não se adaptar a fazer campanha na internet, a utilizar redes sociais, tende a ficar para trás. Né? Talvez ainda se eleja, tenha um capital político ali, se reeleja, mas tem que se adaptar para continuar no páreo, continuar na vida pública. O raciocínio é muito pragmático. A mudança ela já está acontecendo. Algumas mudanças já se perenizaram e outras estão em processo de permanência. Isso vai acontecer. A questão é saber o seguinte: você vai ser o primeiro a se adaptar ou vai ser o último? E isso vai fazer toda a diferença. É muito simples. Mas que a mudança já aconteceu, meu amigo. Então, em vez de você ficar reclamando, é a sociedade. Sustentação oral, virtual, isso existe, isso vai violar. Eu acredito, realmente. Eu acredito que o melhor é você fazer presencialmente. Tem que ter o contato, tem que ter o olho no olho. Isso é muito bom. Isso vai significar o fato de eu estar aqui fazendo sustentações orais, fazendo audiências pelo meio virtual, que eu vou abrir mão dessa pauta? Não, vou continuar. Mas eu não vou me apegar a isso de tal forma que ou vai ser feito ou não vai ser feito. Porque não vai ser feito, meu amigo. Você não vai mandar em tudo. As coisas, eles passarão e você é passarinho. Entendeu? Não tem jeito. Então, e a gente tem que estar aberto a essas novas possibilidades, porque isso pode ter vantagens. Claro, a presencial é muito bom, é muito positivo. Mas, eventualmente, você tem um caso ali que você não iria fazer a sustentação oral porque o custo não compensa e tal. E, virtualmente, vale a pena. Você quer ver como tem coisa boa? Por exemplo, para você ser um advogado em Brasília, você tinha que ter uma estrutura em Brasília, você tinha que gastar, se você fosse em outros estados, como tem vários advogados de São Paulo, do Rio, que vivem por lá. Hoje, meu amigo, qualquer advogada do interior do Brasil, lá da zona rural, se tiver, pode fazer uma sustentação oral no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo, chamar a atenção e ganhar o respeito e se tornar admirável e reconhecido em sua performance. Isso não é o lado bom também? Não democratiza o acesso? Então, tudo na vida traz muitas oportunidades. Então, só para não passar para a filosofia, que eu gosto muito, voltando aqui para as convenções, então, assim, me preocupa muito, porque, como já disse Carlos Heitor Coni, que foi um editor, foi um jornalista no Folha de São Paulo, em 2006 ele escreveu um artigo que ele falava exatamente sobre o déficit democrático dos partidos. Ele dizia que nada, que todo poder emana do povo, todo poder emana de um jantar. Os líderes partidários se reúnem e escolhem. Então, se a gente sabe que isso já existe nas convenções físicas, presenciais, quem dirá nas virtuais. Mas não é por isso que a gente vai evitá-las, a gente tem que aperfeiçoá-las. Esse momento é um desafio para todos. A gente está vivendo uma pandemia. Mas a gente só pode enfrentar as coisas pensando de maneira a otimizar os nossos valores, sem relativizar as nossas vitórias, as nossas conquistas que foram realizadas a duras penas, a gente não pode sacrificar. Agora, isso não significa um apego de tal modo que você feche seus olhos para a realidade. Então, tudo que está acontecendo, o adiamento, eu lá atrás já disse, vai acontecer. Mas não pode, porque isso é se precipitar. Não é se precipitar, é enxergar. Você não precisa enxergar mais que ninguém, você só enxergue antes. O que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Inglaterra, na França, não vai acontecer no Brasil? Óbvio que vai. Então, meu amigo, ajuste suas empresas, ajuste seu escritório de advocacia, tome suas medidas de austeridade, porque o que vai acontecer, a onda que está lá, vai chegar aqui e acabou, e é isso mesmo. Isso vale para tudo. Para tudo, para todas as áreas da vida. O que é o processo eleitoral? Nisso. Mesma coisa. Então, é ajustar para seguir. Seguir com a nossa democracia, que é fundamental, preservando vidas
minimizando danos. Por isso que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele pensou, estou aqui acompanhando o time, viu? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele pensa exatamente, até mesmo a eleição, uma duração maior, de 8 horas da manhã até as 20 horas, em vez de só às 17, né? Isso aí espaçaria mais. Também dividir por faixa etária, distribuir álcool em gel, distribuir cartilha com orientações de segurança sanitária, enfim, há uma série de medidas que estão sendo pensadas para que todos possam, até mesmo uma eleição de 2 dias, 3 dias, para que se possa diminuir, apequenar os riscos. Ainda há essa possibilidade, né, de ampliar os dias de eleição, achei bastante pertinente. Aliás, isso, mesmo dando um trabalho enorme, né, o Tribunal Superior Eleitoral já colocou isso como uma das opções. Né? Imagina você manter sessões eleitorais instaladas de um dia para o outro, que até nunca tivemos isso antes. Dá um trabalho logístico enorme. Sem dúvida, mas sem dúvida. Nós temos um tribunal eleitoral muito competente, muito capaz, muito organizado, né, com um corpo técnico fantástico. Mas eu acho que todo custo para preservar vidas e garantir a democracia é módico, né? Eu acho que é um preço que vale a pena, razoável e é plenamente justificável. Concordo com o senhor. Nós temos mais, acho que uns 2 minutinhos só. O que o senhor tem de considerações finais para quem é pré-candidato e eleitor? Se bem que o senhor já falou bastante, eu sei. Podemos extrair mais um pouquinho do senhor aí. O meu conselho é, em vez de gastar sola de sapato, é gastar Wi-Fi, é gastar os créditos do celular, é ficar muito atento, é gerar conteúdo. A gente tem que manter a relevância, isso vale para todo mundo. É possível produzir na pandemia. Então, opine, deixe a sua visão de mundo sobre os temas da sua cidade, os temas relevantes. Seja propositivo, não apenas realize a crítica por criticar. O eleitor não é mais um incauto, ele é muito atento. Seja um síndico, apresente soluções que realmente atendam às necessidades mais básicas da comunidade. A comunidade, ela não espera nenhuma solução mirabolante. Ela quer que se atenda às necessidades imediatas dela. E haja com transparência, com seriedade e não perca tempo esperando o registro de candidatura. A campanha já começou e a pré-campanha é um território muito fértil para a pessoa bem se posicionar nesse mercado, digamos assim, nesse mercado eleitoral. Perfeito. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com a iniciativa de vocês. Eu também iniciei lives exatamente visando gerar conteúdo nesse momento difícil. E sei que a Megasoft fez isso, eu agradeço. Não, a Megasoft tem dado um apoio muito bom, tecnológico para nós aqui. Nós temos uma equipe que nos ajuda e tudo. Eu mesmo era bem mais analógico antes dessa pandemia. Estou me adaptando também. E essas lives estão acontecendo porque haveria um evento presencial que não foi possível realizar. Nós transformamos isso em lives e a adesão foi fantástica. Era para ter sido 2 ou 3. Vamos seguir nos já temos 12 lives, nós já fizemos ou mais, não sei, com vários convidados. E essa possibilidade de trazer o senhor aqui da Bahia, de Brasília. Tivemos live com o ministro Henrique Neves. Meu amigo, tivemos live com ótimo, grande diversos juízes de Goiás, do Tocantins. Então, a gente está ficando fã de live. Semana que vem tem mais, porque nosso prazo está acabando. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade em compartilhar seus conhecimentos conosco, viu? Convidar o pessoal a ficar ligado nas redes sociais da Megasoft. Semana que vem tem mais live. A gente tinha feito uma pausa semana passada. E deixa o número, quem tiver interesse de participar, deixa o número lá no direct da Megasoft, que a equipe vai entrar em contato, tem um grupo de WhatsApp que eles vão organizar para fazer perguntas. Valeu. Quem quiser me seguir no Instagram, @Thiago Aires. Thiago sem H e Aires com Y. O senhor já tem muito seguidor, que eu vi agora há pouco, viu? Quase batendo 20 mil já. Mas, o professor também. Mas eu faço questão de novos seguidores aí desse estado tão querido que é o Goiás. Exatamente. Aproveita os conteúdos do professor e acompanha a gente também. Abraço a todo mundo. Vai cair agora. Tudo de bom. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite.